aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles dão, mas te satisfarão. A igreja ajuda a gente a cantar, meu amigo? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e não pode, não vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste ao amigo quando ouviste falar de Jesus? Coisa linda, Senhor. Somente Jesus pode dar-te salvação, salvação pela morte na cruz. Respeitosamente, põe a mão no ombro do seu irmão que está ao seu lado. Respeitosamente, põe a mão no ombro do seu irmão que está ao seu lado, no nome de Jesus. E agora, olha nos olhinhos azuis dele aí. Louvado seja Deus. E você vai cantar dizendo: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida, morte, Calvário, aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. mais uma vez, olha pra ele, canta forte pra ele, vai. Meu amigo, Hoje tu tens a escolha, vida, morte, Calvário, aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer Glória a Deus. Mateus 14 e o versículo de número 22. Quantos aqui querem receber a porção da parte de Deus? Muito bem. Mateus 14, 22, que diz assim: e logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus não pediu: por favor, entra aqui no barquinho, por favor. Por gentileza, entra no barco. Vocês poderiam fazer um favor de entrar no barco? Por gentileza, discípulos, Pedro, por gentileza, os jovens que estão aqui,
entra no barquinho, por gentileza. Foi assim que Jesus falou? Está escrito o quê? É uma ordem. É ordem. Mas eu estou ordenando para entrar no barco. Mas não tem mais nem menos. Eu vou despedir na multidão e vocês, façam um favor, entra no barco. É ordem, eu estou mandando. Diga, Jesus fez isso. E tem uma razão por que Jesus fez isso. Tem um porquê. Aí diz assim. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, me perdoe, subiu ao monte para fazer o quê? Para orar à parte. Talvez algumas traduções aí está escrito assim, orar sozinho. Esteve sozinho. E, chegada já a tarde, estava ali ele o quê? Só. E o barco estava já lá no meio do mar, cerca de 6,5 quilômetros de distância da terra. Açoitado pelas ondas, por quê? Porque o vento, o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, 3h30 da manhã aproximadamente, eles saíram às 18, lá no meio do mar, quando o ocorrido era por volta das 3h da madrugada. Aí diz assim, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. Eles disseram que Jesus era o quê, igreja? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Uma palavrinha tão pequenininha que não dá nem para dividir em sílabas, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Repita comigo assim, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, ele não afundou. Ele começou. Eu me lembro no começo, no início, quando eu comecei a pregar, eu lembro que eu fazia até encenação desse negócio aqui. Eu fazia encenação do Pedro se afogando. Socorro! Mas Pedro não afundou, ele começou. Diga comigo assim, começando a afundar. Então, começar é uma coisa, afundar é outra. Então, começando a afundar, no versículo de número 30, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, e Jesus os curava. Diga glória a Deus. Preste atenção nisso aqui, gente, nessa mensagem que acho que tem uma duração aqui de 15, 20 minutos no máximo. Preste atenção nisso. Quando Jesus chamou Pedro para o ministério, estava naquele barquinho apenas ele e o seu irmão. Logo, estava também ali o João, os filhos de Zebedeu. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento do chamado, o barco de Pedro fica totalmente à disposição do ministério de Jesus. O barquinho de Pedro, a partir daquele momento, fica à disposição do ministério de Jesus. Preste muita atenção nisso aqui. Vou repetir novamente. A partir daquele chamado, Pedro disse para Jesus: Jesus, está aqui o meu barquinho. Se o senhor precisar, ele está à disposição. Então aquele barquinho que pertencia a Pedro, repito, está agora na disposição do ministério de Jesus. Presta atenção. O ministério de Jesus, o Bredivani, vem ganhando proporções inimagináveis. O ministério de Jesus vem crescendo assustadoramente. E agora Jesus, ele começa a pregar nas cidades circunvizinhas. Como costumo dizer, nos bairros adjacentes. Porque a demanda é muito grande. E ele começa a pregar numa cidade, começa a pregar em outra, começa a pregar em outra, começa a pregar em outra. E Jesus não para. Jesus não para. As multidões vêm se aproximando. As multidões vêm se achegando. Repita comigo assim: e o ministério de Jesus vem crescendo assustadoramente. A ponto, amada igreja, olhe para mim, a ponto de que Jesus precisa atravessar o mar da Galileia. Jesus precisa atravessar o mar da Galileia, não uma nem duas, mas por muitas vezes Jesus precisa atravessar o mar da Galileia. E Jesus atravessa o mar da Galileia em quê? Aonde? De quem? Atravessa em quê? E de quem? No barquinho de quem? No barquinho de Pedro. Jesus atravessa o mar da Galileia, vai e volta, porque a demanda é grande, as multidões estão esperando ele, e ele precisa pregar para lá, ele precisa pregar para cá, ele precisa ir para lá, para cá, e as multidões vêm chegando, e ele precisa do barquinho de Pedro, na visão ótica humana, e agora ele está usando o barquinho de Pedro para atravessar o mar da Galileia para lá e para cá. Neste dia, Mateus 14, 22, a seguir. A demanda é grande, a multidão está presente.
E Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: entra no barco e atravesse o mar. Enquanto isso eu vou despedindo as multidões. Quem está comigo? A história vai dizer que há um diálogo ali, que não está aqui, a gente, obviamente, há um diálogo do tipo: mas Jesus, como que o Senhor vai depois? Tem alguém aí ou não? Como é que o Senhor vai depois? O Senhor está obrigando a gente a subir nesse barquinho. Como é que o Senhor vai encontrar com a gente depois? Não é à toa, não é por acaso que Jesus deu uma ordem para os discípulos entrarem dentro daquele barquinho. Pergunte por quê? Primeiro, o Senhor conhece o coração. Infelizmente, olhe para mim, ao longo do tempo, isto pode ocorrer com qualquer um de nós, se a gente não tomar cuidado. Ao longo do tempo, no coraçãozinho de Pedro, diga Pedro, começou a nascer o seguinte sentimento: se não fosse meu barquinho. Tem alguém aí, gente? Se não fosse meu barquinho, eu duvido que o ministério de Jesus ia deslanchar. Se não fosse o meu barquinho, eu queria ver só como é que ele ia atravessar esse mar da Galileia. Se não fosse meu barquinho, eu queria ver só se esse ministério ia crescer. Se não fosse meu barquinho, queria ver só como é que Jesus ia se virar. Se não fosse meu barquinho, queria ver só se Jesus ia conseguir arrebanhar tanta gente como arrebanha tantas ovelhas. Se não fosse o meu barquinho. Só vocês, 1, 2, 3. Ah, se não fosse meu barquinho. Tadinho de Pedro, oh Jesus. Olhe para o irmão, diga para ele assim: tadinho de Pedro. Olha o sentimento que nasce do coração dele, obreiro Patrícia. Ai, se não é o meu barquinho, o ministério dele não ia crescer tanto assim. Isto tem um nome. Pergunte o quê? Orgulho. E infelizmente há muitas pessoas assim nos dias de hoje. Até na obra de Deus, até na obra tem. Lá no seu trabalho, na sua casa, se não é eu. Se não é eu nessa igreja, quero ver o apóstolo se virar. Se não é eu fazer, para de graça. Se não é eu, faz aí o cenário aí, faz aí. Se não é eu, se não é eu naquela empresa, aquela empresa não anda. Se não é eu naquela casa, se não é eu nessa igreja, se não é eu nesse ministério, se não é eu fazer isso, se não é eu fazer aquilo, se não é eu, se não é o meu barquinho aqui. Aí Jesus vai pegar Pedro. Ah, é, Pedro? Se não é o teu barquinho, o meu ministério não deslancha? Então eu vou mostrar para você hoje, Pedro, que não é eu que preciso do teu barquinho, é o teu barquinho que precisa de mim. Diga glória a Deus e aplauda Jesus desde já, igreja. Vou mostrar para você, Pedro, que não é eu que preciso do teu barco, é o teu barquinho que precisa de mim. Ai de mim! Ai de mim!
Se não fosse Jesus na minha vida, a gente só é um barquinho e não passa disso. E não é o nosso barquinho. É ele que precisa de Jesus. Não é Jesus que precisa do barco, não. Não é Jesus que precisa dos teus dons, porque os dons é dele. Tem alguém comigo? Não é Jesus que precisa das tuas habilidades, porque se não é ele na tua vida, tu não pode fazer nada. Tem alguém comigo? Não é Jesus que precisa do teu barco, é o teu barco que precisa de Jesus. Aponta o dedinho para alguém e diga para ele assim: em nome de Jesus, meu filho, entenda isso. Não é Jesus que precisa do teu barco, é o teu barco que precisa de Jesus. E é por esta razão que Jesus vai pegar eles e vai obrigar. Eu obrigo, eu estou dando uma ordem. Entra no barco. Mas como o senhor vai? Entra no barco. Vou provar para vocês hoje que eu não preciso dele. Mas é vocês que precisam de mim. Eles entram. Imagine o Pedrão. Imagina o Pedrão dentro do barquinho. Quero só ver como é que ele vai vir. Quero só ver. Eu tenho certeza que ele vai assobiar lá assim, ó, e vai mandar eu voltar para buscar ele. Diga misericórdia. Que não, porque ele precisa do meu barco. Se não é meu barco, ele não vai chegar do outro lado. Se não é meu barco, não vai deslanchar esse negócio. Se não é eu fazer isso aqui ou aquilo outro, eu quero ver onde ele vai chegar. Tem alguém comigo? Aí Jesus, presta atenção, eu já termino. Está ali despedindo as multidões, e pós despedir as multidões, eles já estão navegando a 6,5 km da terra. O barquinho está longe da terra. Está distante da terra. E agora Jesus despediu a multidão, vai orar, as multidões, e vai orar sozinho. Vai fazer o quê? E aqui eu aprendo também uma coisa. A espiritualidade de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, não é quando ele está diante de uma multidão. Se mede quando ele está sozinho. Eu vou repetir isso aqui para alguém. A espiritualidade de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus, não se mede quando ele está diante de uma multidão. A espiritualidade de um crente se mede quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho, o que ele está fazendo? O que ele está acessando? O que ele está vendo? É ali que se mede a espiritualidade do homem de Deus. Porque diante de uma multidão ele é uma coisa, mas quando ele está sozinho é outra. Diante de uma multidão diz assim: ó, nossa, que bênção. Mas e quando está sozinho? Tem alguém comigo nesta palavra? Portanto, a espiritualidade de um homem, de uma mulher de Deus, se mede quando ele está sozinho. Jesus, ele está só. E quando ele está só, ele faz uma coisa. O quê? Ele ora. O que você faz quando está sozinho? Tem alguém comigo? É aí que se mede a espiritualidade de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus. Ele está orando. E de lá de cima do monte, ele está vendo os discípulos naquele barquinho sendo açoitado pelas ondas, e a palavra vai dizer que eles estavam com medo. Diga comigo assim: medo. Medo do vento? Não, medo das ondas. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus está olhando, está assistindo eles no meio do mar da Galileia, com o vento contrário e as ondas açoitando o barquinho,
A palavra é bem categórica para dizer: o vento era contrário. Só vocês. Olhe para mim. Quem aqui acredita que a Bíblia explica a Bíblia? Não tem contradições. Repita comigo assim: a Bíblia explica a Bíblia. Sabe por que eu estou lhes falando isso? Pergunto por quê? Porque não precisa de negócio de revelação. A revelação é a palavra, tá, gente? Presta atenção. Olha aqui para mim. A Bíblia explica a Bíblia. Por que aquele vento era contrário? Há uma razão, há um motivo. O porquê do vento soprar contrário na vida do crente. Quando o vento sopra contrário na sua vida, é porque tem uma razão. Tem um motivo. Tem um porquê. E a Bíblia explica o porquê daquele vento contrário. Vamos conferir? Sim ou não? A Bíblia explica a Bíblia. Marcos 6,45. Pode colocar no telão? Marcos 6,45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar adiante para o outro lado. Para onde? Não, fala bem alto para você entender. Vamos lá. Para onde? Para onde, igreja? Para Betsaida. Enquanto ele despedia o quê? A Bíblia explica a Bíblia. Espera aí. Jesus mandou eles ir para onde? Mais forte. Mandou para onde? Vamos lá. Abra sua Bíblia em João 6,17. No outro evangelho. João 6,17. João 6,17. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção aonde? Opa. Espera aí. Calma aí. E entrando no barco, eles atravessaram o mar em direção a... Ué, Jesus mandou eles ir para onde? E eles estavam indo para onde? Está entendendo ou não? Quem está entendendo? Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Por que aquele vento é contrário? O porquê daquele vento contrário naquele barquinho na vida deles? Pergunte por quê? Porque Jesus mandou eles para Betsaida e eles estavam indo para Cafarnaum. Quando Deus vai dizer para Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E ao invés dele ir para Nínive, ele foi para onde? E aí Deus mandou o quê? Mandou o vento. Eu acho que você não está comigo não, hein? Ou você está pensando bastante aí comigo, ou você está analisando bastante aí comigo, ou você está desligado. Mas eu quero acreditar que você está... tipo assim, sabe? Olha, eu quero acreditar nisso aí. E diga glória a Deus por isso. Vamos lá, vou repetir novamente. Jesus dá ordem para eles atravessar do outro lado e ir em direção aonde? Mas eles estão indo para onde? Pedro era experiente naquele barquinho, ele era experiente naquele mar, ele sabia em que direção estava indo. Ele sabia em que direção estava indo. Do tipo assim, Jesus mandou a gente para Betsaida, mas eu não quero para Betsaida, eu vou para Cafarnaum. Então ele estava indo ao contrário daquilo que Deus havia ordenado, igualzinho Jonas. Jonas é para ir para Nínive, e ele diz: não vou, eu vou para Tarsis. Aí lá no meio do mar Deus manda um vento para despertar, para acordar, para lançá-lo ao mar, para ser engolido pelo peixe, depois para ser vomitado pelo peixe, para que houvesse arrependimento e ele então obedecesse a ordem de Deus e fosse para onde Deus estava mandando ele ir. Presta atenção. Se
Se está soprando um vento contrário na sua vida, tem um porquê. Tem uma razão. Pergunte qual. Se você estiver fazendo tudo certo, se você estiver fazendo tudo certinho, quem manda o vento é o diabo. Olha o silêncio. Eles estão pensando comigo, isso é bom. Presta atenção. Se você estiver fazendo tudo certinho, corretamente, como Jesus estava com eles no barquinho, naquele dia, e eles estavam atravessando para Gadara, e foram para Gadara, aonde tinha um rapaz cheio de demônio que seria liberto. Quem mandou aquele vento foi o diabo, para tentar naufragar aquele barquinho. Agora, quando você está fazendo tudo errado, quem está soprando o vento é Deus. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir. Quando você está fazendo tudo certinho, tudo correto, você vai chegar do outro lado, porque Jesus está no barco. Então, o vento contrário é do inimigo, para tentar te parar, te paralisar. Tem alguém comigo? Agora, quando você está fazendo tudo errado, o vento contrário é de Deus. Para quê? Para te colocar no caminho certo. Quem está comigo na palavra, dá um grito de glória e aplauda Jesus, igreja. Eita Jesus! Catuca o irmão e pergunte para ele assim: e aí, meu filho, está sofrendo vento contrário? Pergunta para ele assim: você deve saber quem está causando esse vento aí, se é o inimigo ou se é Deus. É por isso que Deus vai dizer o seguinte: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Você deve saber se você está fazendo tudo certo ou se você está fazendo tudo errado. Se você estiver fazendo tudo certo, o vento é o inimigo que está causando. Se você estiver fazendo tudo errado, quem está soprando esse vento contrário na sua vida é o próprio Deus, para você endireitar esse caminho. Diga em nome de Jesus. Vai para Betsaida. Não. Vamos para Betsaida não. Vamos para Cafarnaum. Aí Deus. Tem alguém comigo? Aí Jesus está olhando lá de cima. Imagine o que deve estar passando ali na mente. Então quer dizer, Pedro, que eu dependo do teu barco, é? Além de nascer esse sentimento no teu coração, achando que eu dependo do teu barco, ainda você desobedece, Pedro? Eu mandei vocês para Betsaida, você está indo para Cafarnaum. Então quer dizer que você é dono do teu nariz, é, Pedro? Tem alguém comigo? Mas eu vou mostrar, Pedro, que quem manda sou eu. Eu vou mostrar, Pedro, que eu não preciso do teu barco, mas é o teu barco que precisa de mim. Jesus desce e começa o quê? Começa o quê, igreja? Gente, tem crente aqui ou não? Tem homem e mulher de Deus aqui? Tem, sim ou não? Jesus, ele começa a andar sobre as ondas. Aquilo que mais metia medo no coração de Pedro e daqueles meninos que estavam lá. Eu vou provar para você que eles eram meninos. Que estavam lá dentro, com exceção de Pedro, que era o mais velho da turma. O que mais metia medo neles era o ímpeto das ondas. Mas justamente sobre as ondas, Jesus vinha andando por cima. Para mostrar a Pedro, mostrar para mim, mostrar para você, que aquilo que nos mete medo, Jesus passa por cima. Aquilo que tenta meter medo em você, o nosso Jesus passa por cima. Catuca o irmão, diga para ele assim: você toma posse, meu filho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando o vento de Deus vier, reclama não. Reclama não, gente. Porque o vento é bom. Diga comigo assim: o vento é muito bom. Há um aparelho, se eu não me engano, chama anônimo.
nos aeroportos, que indica a direção do vento. O avião, para ele decolar, ele é indicado a decolar contra o quê? Porque o vento contrário ajuda ele a decolar. Quem sabia disso? Sabia disso? O vento contrário é ideal para o avião o quê? E o vento contrário também é ideal para o avião pousar. Então o vento contrário é bom. Porque se você está sofrendo um vento contrário na sua vida, ou você vai decolar na sua vida, ou o Senhor está dizendo para você assim: você vai decolar na sua vida financeira, você vai decolar na sua casa, na sua família, você vai decolar no seu trabalho, na sua profissão, você vai decolar em várias áreas da sua vida. Ou o Senhor está dizendo assim: vou trazer uma calmaria, você vai pousar. Quem toma posse? Talvez alguém aqui precisa dar uma decolada. Quem precisa dar uma decolada na vida, levante a mão. Talvez alguém aqui precisa aterrissar um pouquinho, acalmar, calmaria. Sabe quando o avião pousa? Sabe, aquela vez que você viajou para Paris, quando você voltou, e o avião pousou aqui no aeroporto de Guarulhos, aquele transatlântico, lembra que pousou, aí aquele gelinho na barriga, aí quando pousou assim, você, ai meu Deus, não vejo a hora, aí o avião pousou, vem, aí você, ufa, graças a Deus. Quem lembra? Quem lembra? Ah lá, tudo para Paris foi, ó. Então há pessoas que precisam o quê? Mas tem outras que precisam se sentir mais seguro. Independentemente do vento contrário que está vindo contra você, esse vento, sendo de Deus, fique em paz, meu filho, tranquilo. Ou vai te decolar a sua vida em algumas áreas, ou vai fazer você pousar. Catuca o irmão, diga para ele assim: o vento contrário é muito bom. Diga assim: é maravilhoso. Glória a Deus. O vento contrário impulsiona as velas. Quem toma posse? Jesus desce, eu termino. Caminhando sobre aquilo que mais metia medo nele, Jesus passa por cima. Eles estão se aproximando do barquinho. Jesus está se aproximando do barquinho. O vento é forte, as ondas é forte. E dali a pouco eles veem uma silhueta. E eles começam a gritar: é um quê? É um fantasma! É um fantasma! E aqui a gente descobre a faixa etária de idade desses garotos. 15 anos. 16, 17, com exceção de Pedro, que era o mais velho da turma. Por que estou falando isso? Quem é que tem medo de fantasma? Geralmente quem tem medo de fantasma é quem? É quem? É criança. Quem tem medo de fantasma? Não vai me dizer que tem medo de fantasma. Geralmente quem tem medo de fantasma é quem? Lembra aquelas histórias que a sua avó e seu pai contavam, de mula sem cabeça? As correntes que eu via lá atrás da janela. E aí você, como criança, ficava com medo de sair para fora? Então a faixa etária era de 15, 16, 17 anos no máximo. O mais velho era Pedro ali na turma. E é por esta razão que eles vão dizer: fantasma! E Jesus tem que dizer assim: não é fantasma não, filhos. Sou eu. Sou eu. Jesus vai dizer: sou eu. Aleluia. Agora detalhe, igreja, eles já estavam a 6,5 km. Quem é que saiu primeiro? Não foi ele? Sim ou não? Jesus veio a pé.
e ultrapassou eles. Jesus está mostrando para Pedro: Pedro, não sou eu que preciso desse barco, é esse barco que precisa de mim. Senhor, manda-te ir contigo. E aí Jesus vai dizer uma palavra, repito, que não dá nem para dividir em sílabas. Vem! Pedro desce do barco e também começa a andar sobre aonde? Presta atenção nisso aqui, eu termino. Duas pessoas que andaram sobre as águas, biblicamente falando, não há outras. Pergunte quais? Jesus e Pedro. Presta atenção. Pedro desceu sobre as águas e agora ele está vivendo o extraordinário de Deus. Diga comigo, o extraordinário. Ele está vivendo o que ninguém viveu, o que nunca tinha vivido antes. Vida de milagres. Detalhe: a vida de milagres de Pedro, a palavra de Deus vai dizer que ele foi ter com quem? Ele foi ter com Jesus. Presta atenção. Presta atenção. O Pedro foi ter com Jesus. Ele está vivendo uma vida de milagre, ele está vivendo o extraordinário, mas ele está tendo com Jesus. Ele está tendo uma vida extraordinária, ele está vivendo uma vida de milagres, mas a vida de milagres que ele está vivendo está levando ele para Jesus. Está entendendo ou não? A vida extraordinária, a vida de milagres está levando Pedro para Jesus. Nunca deixe uma vida extraordinária, uma vida de milagres te levar para longe de Jesus. Se você está sendo abençoado, se você está vivendo uma vida extraordinária, então que esta vida abençoada e esta vida extraordinária te leve para Jesus e não para longe dele. Está compreendendo? Ele vai ter com Jesus, mas a palavra de Deus vai dizer que ele teve medo do quê? Do vento? Não, ele teve medo das ondas. E começando a afundar, ele não afundou. Ele fez o que o Marcelo fez na quinta-feira. Pergunte o quê? Quando eu comecei a afundar, eu clamei por socorro. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Tem gente que está notando que está começando a afundar e ela não está dando valor, não está dando crédito para isto. Infelizmente há muitas pessoas que começam a afundar e não clamam. Ao menor sinal de começar a afundar, Pedro clamou por Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Na iminência de qualquer perigo, de qualquer situação, nós temos que clamar a quem? Para nós não o quê? Diga glória a Deus, aplauda Jesus. Deus fala com alguém aqui dentro hoje. Não espere agravar a situação, diga glória a Deus. Jesus estende a mão. Imagine o olhar de Jesus para Pedro, porque o olhar de Jesus constrange. O olhar de Jesus já vai dizer tudo. E agora Jesus volta para o barquinho caminhando sobre as águas de mãos dadas com quem? Com Pedro. Já está dizendo tudo. Pedro, quem falou para você que eu preciso do teu barco? Pedro, aprenda uma coisa. Não é o teu barco que precisa. É o teu barco que precisa de mim. Diga glória a Deus. Não é eu que preciso do teu barco, mas é o teu barco que precisa de mim. É o teu barco que precisa de Jesus. Diga pelo menos para 3 pessoas assim: é o seu barco que precisa de Jesus. E eu finalizo, mas eu quero finalizar com a amada igreja de pé, que eu tenho algo para entregar para você. Fique de pé onde está.
Vou fazer o batismo, hein? Vou fazer o batismo. Olhe para mim. Os discípulos chamaram Jesus do quê? Chamaram Jesus do quê? Chamaram Jesus de? E era fantasma? Jesus é bênção? Então não era fantasma. Era bênção. Não era fantasma. Era bênção. Agora presta atenção. Principalmente os jovens aqui. Tem bênção que parece fantasma. E tem fantasma que parece bênção. Eu sei que hoje eu estou tentando dar um nó na tua mente aí, né? Mas eu acredito que você esteja entendendo. Vai entender agora, quer ver? Ó? Tem fantasmas que parecem bênção. Você olha assim e diz assim, não, isso não é para mim. Parece fantasma. Isso não é para mim, eu não mereço isso. Mas no fundo Deus está dizendo, filho, isso aí é uma bênção para você. Está compreendendo? E por outro lado, há fantasmas que é bênção. Pergunte, como assim? O jovem conhece uma pessoa na internet. Conhece uma jovem na internet. Você sabe que a internet, esse negócio de celular, tem filtro. Tem o quê? Tem filtro. Não aparece uma ruguinha. Parece pele de bebê. É ou não é? Ah lá. Aí o camarada olha e gama. Nossa, que gata. Aquele batom parece que passou a faca assim, ó. Hã? Aqueles cilhões assim. Aquela coisa toda, tudo produzido, coisa linda, todo Jesus. Nossa! Isso é bênção para mim, eu quero essa bênção. Tira o filtro. E tu vai ver o fantasma que é. Quem está comigo dá glória e aplauda Jesus, igreja, aleluia. Eita, quem está entendendo? Quem está entendendo a palavra? Tem fantasmas que parecem bênção e tem bênção que parecem fantasmas. Você está olhando e dizendo assim, nossa, que bênção. Que bênção, eu quero. Essa sociedade, essa amizade é bênção. Esse relacionamento é bênção. Cuidado, meu filho. O Espírito Santo vai abrir o entendimento de muita gente aqui dentro hoje. Que no fundo não é bênção, é fantasma. E a contrapartida, aquilo que você acha que é fantasma, aquilo que você acha que é fantasma, ah, mas é muito feinho para mim. Mas Deus está dizendo, mas é uma bênção para você. 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 Quem toma posse desta palavra, igreja? Abra teus olhos. Por favor, fique de frente para alguém do lado. Diga para ele assim, abra os teus olhos espirituais. Diga para ele assim, em nome de Jesus, meu filho, abra os teus olhos espirituais. Diga para ele assim, bênção é bênção, fantasma é fantasma. Diga mais forte, bênção é bênção e fantasma é fantasma. Diga para ele assim, não seja enganado. Em nome de Jesus. Quando Jesus coloca o pé no barquinho, o vento, ó. O vento o quê? Jesus não precisa nem falar nada. Ele não precisa repreender o vento, porque aquele vento era dele. Ele repreendeu aquele vento onde os demônios não queriam ir, que ele fosse.
Mas ali ele só colocou o pé, o vento acalmou. E ali o recado já foi dado. O recado já foi dado para Pedro. Pedro, não é eu que preciso desse barco não, Pedro. É esse barco que precisa de mim, meu filho. Isso nos traz aquele sentimento no nosso coração, sabe do que? Pergunta do que? Humildade. Seja humilde. Abrace alguém, se você conhece, e diga para ele assim: seja humilde. Seja humilde. Bem-aventurados são os humildes. Pedro estava sendo lapidado, estava sendo trabalhado por Deus. Ele, com aquele coração orgulhoso, prepotente, arrogante, dizia: ele precisa do meu barco, ele precisa de mim. E Jesus vai dizer: não, meu filho, eu não preciso. Quem precisa é vocês. É o barco de vocês que precisa de mim. Alguém